O PT tá entrando com representação aí para buscar caçar o mandato do Nicolas Ferreira e também de outros deputados. Sabe qual é a alegação? Porque eles xingaram Lula. Na verdade, xingaram não, falaram a verdade, né? As verdades lá referente ao Lula ontem, lá na sessão de promulgação, sessão solene para a promulgação da PEC, da reforma tributária. Aí o PT se sentiu ali ofendido e está representando contra eles no Conselho de Ética, pedindo a cassação dos parlamentares. Mas o ano passado, em 2021, o ano passado não, em 2021, eles fizeram pior com Bolsonaro, né? E ninguém falou nada. Agora eles estão querendo a cassação dos deputados do PL. Vamos dar uma olhadinha na matéria aqui. Pleno News. PT levará Nicolas ao Conselho de Ética por chamar Lula de ladrão. Olha aí. Vamos que vamos. Mas não, não somos nós que criamos isso. Teve todo um processo criminal onde foi referendado ali a condenação dele em segunda instância e também depois nos tribunais superiores. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma representação contra o deputado federal Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais, junto ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, por quebra de decoro parlamentar. A sigla pedirá a cassação do deputado mineiro por ter chamado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de, entre aspas, ladrão. Isso aí, durante reunião que aconteceu nesta quarta-feira 20 no Congresso Nacional. Além de Nicolas, outros deputados também serão alvos de representações do PT. André Fernandes, PL Ceará, Paulo Bilinski, PL São Paulo, Gustavo Gaia, PL Goiás, Luciano Zucco, Republicanos Rio Grande do Sul e Messias Donato, Republicanos Espírito Santo. Mas vai ficar só na vontade, tá? Vai ficar só na vontade porque não deve dar em nada, não. Isso aí é lacração, é lacração aí, é uma narrativa do PT querendo tumultuar, criar uma cortina de fumaça ali, porque sério mesmo é do Washington Quaquá. Esse aí, a meu ver, não vai escapar de uma cassação lá na Câmara dos Deputados. Olha só, então, deputados do PT, pessoal, eles ofenderam o Bolsonaro em 2021. O PT fez uma ação semelhante à oposição em 24 de novembro de 2021, quando o então presidente Jair Bolsonaro, PL, recebeu a medalha do mérito legislativo. Aí vamos ver o que eles fizeram. Os deputados da oposição atualmente, juntamente com Nicolas Ferreira, eles chamaram o Lula de ladrão. Isso aí foi o líder da maior quadrilha de corrupção do mundo, né? Escândalo de corrupção do mundo. Isso aí ficou tudo comprovado nos trabalhos realizados pela Lava Jato. Então eles não mentiram em momento algum. Vamos ver o que agora os deputados do PT falaram do Bolsonaro em 2021. Deputados do partido de Lula levaram folhas com palavras como medalha da rachadinha, medalha da cloroquina, medalha do desmatamento e medalha das fake news. Além disso, gritaram genocida por diversas vezes, enquanto Bolsonaro recebia a medalha das mãos de Arthur Lira, PP Alagoas. Ora, pessoal, tudo isso que eles gritaram, nada é verdade, nada foi comprovado contra o Bolsonaro, né, pessoal? Então, assim, não tem nem comparação à conduta aí dos grupos de parlamentares. A época lá mesmo, eles nadaram de braçadas ali em injustiças, em difamações. Agora, o que o Nicolas e os outros deputados fizeram ontem foi simplesmente gritarem ali o que a justiça decidiu e que o STF que anulou as provas. O STF, ele anulou as provas, não, anulou o procedimento, alegando ali incompetência territorial, e essa incompetência territorial ela pode ser convalidada se não for arguída dentro do tempo, né? É porque a gente chama no direito que é uma incompetência relativa, não é absoluta. Então, a incompetência de foro tem um determinado prazo dentro do processo para que a parte prejudicada ela vá lá e argua aquela incompetência. Uma vez não arguída dentro do prazo, ela vira o juízo incompetente, ele passa a ser juízo competente. Foi o que aconteceu na questão aí da Lava Jato. Mas aí o STF, com aquela pedalada jurídica, conseguiram aí acabar com essa questão da convalidação da incompetência relativa para a absoluta, né, dentro do prazo, e aí livraram o Lula das condenações, mas não o absolveram, tá? Então, os ministros do STF não absolveram o Lula, eles anularam os procedimentos judiciais realizados lá no foro
de Curitiba, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Agora sobre o Arthur Lira de novo, né? O Pleno News trouxe a matéria dizendo que o Arthur Lira, ele declarou ser contrário à fixação de prazo de mandato dos ministros do STF, né? Pô, até agora ele é o único que está se manifestando abertamente dessa forma, né? O único que eu falo dos presidentes ali das casas, porque o Rodrigo Pacheco já falou várias vezes que é favorável que sim, tenha a fixação desse prazo de mandato. Agora o Arthur Lira vem falar que não é favorável. Ora, se ele não é favorável, ele vote contra então, mas ele não pode engavetar a proposta. A proposta, assim que bater lá na Câmara dos Deputados, ele tem que cumprir com o regimento, distribuir para as comissões e pautar para julgamento, discussão e julgamento em plenário. E aí ele tem todo o direito de votar contra. Repito, que ele não pode, que ele não pode fazer é pegar só porque ele é contrário, barrar por conta própria, barrar a tramitação da proposta de emenda à Constituição lá na Câmara dos Deputados. Mas o ano que vem estaremos acompanhando a tramitação. O Rodrigo Pacheco já falou que no primeiro semestre ela vai tramitar no Senado, então, sendo aprovada lá, já vai descer para a Câmara dos Deputados. Então, vamos aqui ver o resumo dessa matéria aí do Arthur Lira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, afirmou em entrevista à Globo News que, no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, STF, o Congresso continua contra as decisões monocráticas do Judiciário, mas ele se colocou contra uma PEC que define mandato fixo para os ministros. Aspas para Arthur Lira. Imagine uma pessoa que vá para o Supremo Tribunal Federal com 44 anos, 45 anos, que sabe que vai sair com 55. O que é que vai se esperar de isenção de julgamento de uma pessoa que sabe que cada dia, um dia menos, disse, afirmando que o tema é muito fácil de ser defendido nas redes sociais, mas que é um tema que precisa ser discutido com muita seriedade. Ora, eu discordo aí do Arthur Lira, tá? Quando ele fala que não vai ter imparcialidade um ministro do STF que sabe que vai ficar apenas 8 anos. Negativo, se ele não for imparcial, ele vai ser punido. Os crimes de responsabilidades vão ser aplicados contra eles da mesma forma. Então eu vejo que é salutar sim, o ministro não pode ficar lá ad eterno no Supremo Tribunal Federal, senão ele é embebido pelo poder e ali ele vira aquele monstro abusador da República que só ele sabe o que é certo, só ele pode determinar o que é verdade e o que é mentira. Isso é um risco muito grande, porque o ser humano ele é fraco, ele é muito fraco no controle a esses vícios de poder, tá? Ele se acha o bambambam, bam, bam, a última cocada ali do potinho, que todo mundo deve curvar a ele. E aí a gente não pode conviver com essas práticas num Estado democrático de direito.